Então, vamos continuar. A gente está no meio aqui do Psukei de Zimra, como a gente já explicou nas outras semanas. O Psukei de Zimra, ele seria uma introdução para a parte central da Tfilá. A parte central, a gente sabe que o principal da nossa Tfilá é a Amidá, é a nossa reza silenciosa, mas o Psukei de Zimra são, como o nome já diz, são Psukim, são versículos de Zimra, de cânticos, de louvores para Hashem, e também, como a gente já explicou na aula passada, que essa linguagem Zimra também se refere a você podar uma árvore, você cortar os cantos de uma árvore, significa que o Psukei de Zimra, a gente está cortando, está aparando o nosso Yetzer Hará para ele não atrapalhar a nossa conexão espiritual. E a gente, Bezrat Hashem, a gente vai tentar, quanto mais Kavaná a gente conseguir ter aqui, quanto mais a gente conseguir realmente entender o que a gente está falando e a gente está com o coração conectado com essas palavras de louvores para Hashem, com certeza isso vai estar preparando quando chegar o momento da parte principal da Tfilá, que é a Midá. A gente já vai estar com o coração muito mais purificado, muito mais conectado com Hashem. Então, a gente falou na semana passada do Baruch She'amar, aquela tefilá que simplesmente e literalmente caiu do céu. Assim, os nossos sábios falam que um petek caiu, um pequeno bilhete com essa brachá, esse Baruch She'amar escrito. E lembrando também que toda essa tefilá que a gente faz, isso foi organizado, isso foi... o nome Sidur vem de Seder, de ordem. Então, aqui foi ordenado de acordo com o entendimento dos Anshei Knesset Agdolá, os homens da grande assembleia, pessoas em nível de profecia, quer dizer, pessoas que sabem como chegar em Hashem, como se conectar realmente com os mundos espirituais mais elevados. Por isso que a Tfilá, ela tem tanta força e Bezrat Hashem tem um alcance até mesmo para fazer milagres, para até mesmo mudar decretos espirituais. E a gente começou na semana passada a segunda parte aqui do Psukei de Zimra, que é o Odul Hashem Kiruv Shmo. Vou lembrar novamente o que a gente comentou, que existe uma pequena diferença de ordem entre os Ashkenazim e os Faradim, e até mesmo dentro dos Ashkenazim, entre o Nusach Ashkenaz, o rito Ashkenaz e o rito Sfarad. O rito Ashkenaz, que é o que eu estou seguindo aqui no meu Sidur. A verdade é que aqui no Brasil é a exceção da exceção, as sinagogas que seguem o rito Ashkenaz, a grande maioria ou são os Faradi ou são os Sfarad, mas já que é onde eu aprendi a fazer tefilá, e o Sidur que eu tenho com as principais anotações, então a gente vai, de acordo com essa ordem daqui, a gente vai ver também, durante a tefilá, tem algumas pequenas diferenças, alguma coisa de palavras a mais, a menos, mas o conteúdo principal, e essa ideia do shiur, a gente sair pelo menos com uma visão geral e entendendo pelo menos um pouquinho melhor o que a gente fala todos os dias na nossa tefilá. Então, isso mesmo que tem essas pequenas diferenças de ordem, eu acho que é só a gente estar atento que no nosso Sidur isso vai estar só invertido. Aqui estão me perguntando qual a diferença do rito Sfarad e Sfaradi. Os Sfarad, a verdade é que eles são muito próximos, mas também são algumas diferenças na ordem, nas palavras da tefilá, entre o rito Sfarad e os Faradi. Então, por exemplo, para quem usa aqui o Sidur em português, aquele Sidur azul, que ele é traduzido e transliterado, aquele é rito Sfarad. Então, ele é Ashkenazi, mais o rito Sfarad. E, por exemplo, na Mekor Haim, na Beit Yaakov, os Sidurim, eles já são do rito Sfaradi. As diferenças são poucas coisas, são algumas palavras diferentes, às vezes alguma ordem que é diferente, mas Baruch Hashem, o principal, a base, e é isso que a gente sempre fala, né? Que infelizmente acaba tendo dentro do povo judeu preconceito, e esse é dessa linha, e esse é daquela linha,
e esse não sei o quê, e infelizmente isso é o que dificulta a vinda do Mashiach. Enquanto a gente não estiver conectado, enquanto um está apontando, esse está certo, e esse está errado, e esse está não sei o quê, cada um deve seguir a sua linha e Baruch Hashem, sem nenhum tipo de comparação, sem nenhum tipo de competição. Qual é a melhor linha? Qual é a linha mais certa? Todos aqueles que seguem a Torá, todos aqueles que seguem a Halachá, que cumprem as mitzvot, são as linhas que Hashem quer. Então, o Hafetz Haim ele já explicava que o exército ele tem várias frentes de batalha e não tem nenhuma frente que é melhor que a outra. Tem a marinha, tem o exército, tem a aeronáutica, tem a infantaria e cada um tem o seu momento, cada um tem a sua força. O grande problema é quando a aeronáutica está bombardeando a marinha e a marinha está bombardeando a infantaria. Quando internamente começam a se atacar, infelizmente aqui começam de verdade os problemas de Am Israel. Então, só para a gente continuar, a gente começou na semana passada o Odu, que de acordo com os Faradim e o rito Farad, é o começo do Psuquei de Zimra, de acordo com o rito Ashkenaz, já é a segunda parte do nosso Psuquei de Zimra. Então, a gente só voltar rapidamente, Odu Lashem Kiruv Shmo, a gente está começando com agradecimentos. O Odu Lashem Kiruv Shmo, na verdade, é alguns versículos de um livro chamado Sefer Divrei Hayamim. O livro de crônicas é um dos livros do nosso Tanakh, um dos livros das escrituras, dos Ktuvim, que é o Sefer Divrei Hayamim. Então, Odu Lashem Kiruv Shmo, vamos agradecer para Hashem e declarar, clamar pelo seu nome, Odil Vamim Aliloisav, e vamos fazer o nome de Deus ser conhecido entre todos os povos, todos os atos de Hashem. Shiruló, Zambruló, vamos cantar para Hashem, vamos fazer música para Hashem, mas música de verdade, por favor, porque tem coisas hoje em dia que eu não sei se dá para chamar mais de música, esse tipo de coisa. Sihu Bechol Niflotav, vamos contar todas as maravilhas de Hashem. Italelu Beshem Kochó, vamos glorificar o nome sagrado de Hashem. Ismach Le Mevakshei Hashem, e vamos se alegrar todos aqueles que buscam Hashem, aqueles que buscam Hashem de verdade. Dirshu Hashem Beuzó, procure Hashem e procure a força dele. Então a gente tem uma grande mitzvah aqui de estar sempre procurando Hashem, de estar sempre querendo entender, sempre se aprofundar, sempre querendo enxergar o poder de Hashem nas coisas que ele criou no mundo material, a perfeição dele, olhando para o nosso corpo humano. Uau! É incrível como a gente pode ver, como a gente fala na Brachá, logo depois de usar o banheiro, que a gente reconhece Hashem, ele fez o ser humano, o corpo humano, com uma sabedoria infinita, a perfeição de todos os detalhes, Baruch Hashem, do nosso corpo. Bakshu Panav Tamid, a gente deve buscar a presença de Hashem sempre. Então, quer dizer, não ficar sentado esperando, mas ativamente a gente buscar todas as formas de estar conectado com Hashem. Zichru Niflotav Asher Asah, lembre das maravilhas que Hashem ele fez. Moftav, o Mishpetei Pihu, todos os sinais, todos os juízos da boca de Hashem. Zera Israel Avdo, e a semente de Israel, os seus serventes, os serventes de Hashem. Bnei Yaakov Bechirav, os filhos de Yaakov, os escolhidos de Hashem. Já explicamos na aula passada, não é por gavá, não é para a gente se achar melhor que ninguém, mas para a gente lembrar, temos uma missão, e não tem nada mais catastrófico quando um Sheliach, um mensageiro, que ele tem uma missão de levar uma mensagem para alguém, ele esquece da missão dele e ele vai para as diversões, ele vai para outros caminhos. Então a gente tem uma grande responsabilidade. Quem acha que o conceito de povo escolhido é para a gente se achar melhor que os outros, não é. O conceito de povo escolhido é a responsabilidade de nós sermos mensageiros. Deus entregou, através do povo judeu,
uma mensagem para todas as nações do mundo, como fala o profeta, que nós somos uma nação, uma luz para as nações do mundo. Isso deve ser principalmente através do nosso comportamento reto em todos os nossos atos da vida. O Hashem Elokeinu, ele é Hashem, o nosso Deus, Bechol Haaretz Mishpatav, em toda a terra estão seus julgamentos. Zichro Leolam Britó, lembre para sempre do seu pacto, Davar Tzivah Le'elevdor, as palavras que você ordenou para 1000 gerações. Aqui obviamente, não é só para 1000 gerações. Os comentaristas falam que é uma linguagem poética, que é um pacto eterno que Deus tem com a gente. Asher Karat et Avraham, que Deus começou a criar esse pacto desde Avraham Avinu, quando a gente recebeu o pacto do Brit Milá. Até hoje em dia, o mérito da terra de Israel, ele vem do pacto de Brit Milá de Avraham Avinu, que até hoje a gente mantém. É uma das coisas mais ilógicas da história da humanidade. Se a gente parar para pensar, por mais afastado que um Yehudi ele possa estar de Torá e Mitzvot, ele faz questão de cumprir o pacto do Brit Milá. Quer dizer, é completamente lógico alguém que está afastado de Torá e Mitzvot, ele querer fazer uma cirurgia no seu bebezinho de 8 dias, mas por algum motivo isso está na nossa Neshama, isso está na alma de cada Yehudi, de realmente manter o nosso pacto com Hashem. Então, a gente pede para Hashem ele lembrar do pacto que ele começou a firmar desde os dias de Avraham Avinu, o Shvuato leItzhak, todo o juramento que ele fez para Yitzhak Avinu, para os nossos 3 patriarcas, em diversos pontos da Torá. Hashem ele garantiu que para os seus filhos e netos e bisnetos e todas as futuras gerações, eu vou sempre lembrar do pacto que eu fiz e eu vou estar sempre junto com Am Israel. Mas, como a gente sabe de Parashot da Torá, como, por exemplo, a Parashá Berukotai, isso tudo é, de certa maneira, condicional com o nosso comportamento. E se a gente abandona Hashem, Midah Keneged Midah, ele finge que ele também abandona a gente, ele esconde a face dele, como está explícito na Torá, que se vocês viverem de uma maneira como se não existisse Deus, então Deus vai esconder a sua face. E a grande pergunta da Shoah, aonde estava Deus na Shoah? É óbvio que Hashem estava, se a gente for estudar todos os detalhes, o quanto era uma coisa completamente improvável de ter acontecido, e aconteceu. Hashem ele estava presente em tudo, mas como se tivesse com o seu rosto encoberto. Vai amidea leakov lehok, e Deus estabeleceu para Yaakov como um estatuto, como uma regra, leIsrael britolam, para o povo judeu, um pacto eterno que a gente tem. Mas temos que lembrar, um pacto ele envolve 2 partes. Não existe um pacto que é só de um lado. O pacto tem 2 lados, quer dizer, tem obrigações das 2 partes. A gente nunca pode esquecer que esse ponto de ser o povo escolhido, isso envolve muitas responsabilidades. Tem um conceito que poderes envolvem responsabilidades. A gente tem que estar ciente do nosso papel e a nossa importância no mundo e a responsabilidade que a gente tem sobre nós. Lemor, e assim Hashem ele disse para a gente, Lecha eten eretz Canaan, para você eu vou dar a terra de Canaan, Hevel nachalaterem, um lote da herança de vocês, Bioterem metem nispar, mesmo quando vocês tiverem poucos em número, Kimat vegarimbó, com dificuldades de viver, Veitalhu migoi el goi, e vocês vão estar vagando de povo em povo, de exílio em exílio, o Mimamlachá, e de um reinado para outro reinado, Elamaher para outro povo, Loiniach leish leashkam, eu não vou permitir que ninguém destrua vocês, que ninguém faça mal para vocês, Vayohach alechem melachim, e eu vou repreender por causa de vocês, eu vou repreender grandes reis, como aconteceu com o faraó, que o faraó
recebeu uma grande repreensão, o Egito todo, na verdade, recebeu uma grande repreensão de Hashem. Altigubim Shihai, não ousem tocar nos meus ungidos do povo. Binviai altareu, e não façam mal aos meus profetas. Então, a gente sabe que Hashem, ele tem uma Ashgaha Pratid, ele está cuidando, Bezrat Hashem, de todo o povo, e a gente vê na história toda a salvação, geração em geração, como a gente lembra no Seder de Pesach, Shelo Echad Bilvad Amadaleinu Lechaloteinu. Não só uma geração, não só um povo se levantou para tentar destruir a gente. Eila Shebechol Dorvadorum Dimaleinu Lechaloteinu. Todas as gerações têm uma lista. Eu recebi uma vez uma lista que é inacreditável. Quantas expulsões os judeus passaram na Europa, de país em país, de rei em rei. Eles vão sendo expulsos, vão saindo de um lugar para o outro com a roupa do corpo, e aqui estamos nós, Hashem, ele protege, a gente passa pelas dificuldades, mas no final, nós estamos aqui. Shiru Hashem, Kol Haaretz, que cante para Hashem toda a terra, quer dizer, Bezrat Hashem, a gente espera a vinda do Mashiach. Teve uma pessoa hoje interessante, ela virou para mim e falou assim, Rabino, será que a gente não tem que pedir o Mashiach para os outros povos também? Porque, de certa maneira, talvez eles estão ainda com mais dificuldades que a gente. A gente ainda tem a Torá, a gente ainda está se agarrando a alguma coisa mais. E os outros povos do mundo? E a resposta é, a verdade é que a vinda do Mashiach não é exclusividade para o povo judeu. O nosso relacionamento com Deus não é que a gente tem aqui um relacionamento de exclusividade que exclui os outros povos de maneira nenhuma. Todos os povos do mundo podem seguir a vontade de Hashem sem precisar se converter. Eles podem se conectar, cada um com o seu trabalho espiritual. Existem, por exemplo, as 7 mitzvot de Bnei Noach, que qualquer ser humano pode se conectar com Hashem. Então, quando a gente fala da vinda do Mashiach, vai ser uma época que não só para o povo judeu, mas para toda a humanidade, todos vão estar cantando, toda a terra vai estar cantando para Hashem. Então, isso é o Bezrat Hashem, o cântico que está sendo previsto, uma profecia para a época messiânica, para a vinda do Mashiach, que o mundo inteiro, Bayom Ha'u e Hashem Echad, o Shmo Echad, naquele dia Deus vai ser um e o seu nome vai ser um no mundo inteiro. Basru Yom El Yom Yeshuato, e anuncie dia após dia a sua salvação. Sapru Bagoim Et Kvodo, contem para todos os povos sobre o Kavod Hashem, a obrigação que a gente tem de santificar o nome de Deus no mundo inteiro. Bechol Amim Niflotav, conta para todos os povos as grandes maravilhas de Hashem. Que Gadol Hashem Umhulal Meod, porque Deus, ele é muito grande. Toda vez que a gente fala da grandeza de Hashem, já explicamos isso na nossa Midah. Estamos falando sobre a bondade. Hashem, ele é grande em bondade e em misericórdia. Umhulal Meod, ele é muito louvado. Norahu al Kol Elohim, e Deus, ele está acima, ele está mais temível que todas as forças, todos os poderes que possam existir aqui no mundo. Hashem está acima, Hashem controla tudo que tem no mundo. Que Kol Elokei Amim Elilim, porque todos os deuses que as pessoas elas resolveram colocar força nos deuses, como acontecia no Egito, tão incrível. No Egito eles acreditam que o Nilo, ele é um deus. O que Hashem faz? Ele matou o Nilo. A primeira praga, o Nilo vira sangue para mostrar, esse é o Deus de vocês, cadê a força desse Deus? E assim Deus foi destruindo fisicamente, mas também não só fisicamente, psicologicamente. Hashem foi destruindo todas as idolatrias egípcias, que as pessoas elas viam como as idolatrias são uma grande estupidez. A pessoa acreditar numa estátua de madeira, numa estátua de pedra,
como se isso tivesse algum poder. Tem nos nossos Neviim, tem uma história muito interessante, que está no Tanar. O Tanar conta de uma das guerras do povo judeu, quando o Aron HaKodesh, a nossa arca sagrada, sempre que o povo judeu vai para a guerra, eles levavam a arca sagrada como uma proteção espiritual, mas a gente sabe, infelizmente, por exemplo, no livro dos Shoftim, no livro dos juízes, o povo judeu tem altos e baixos, épocas que eles abandonavam os caminhos de Hashem, os caminhos da Torá, e eles acabavam caindo nas guerras diante dos seus inimigos. Em uma dessas guerras, a arca sagrada, ela foi roubada e ela foi levada por um outro povo e foi guardada numa sala onde tinham estátuas de idolatria. E todo dia de manhã, quando eles entravam na sala, a idolatria estava caída com a cara no chão. Então Hashem ia fazendo milagres, eles arrumavam a estátua. Então no primeiro dia, vai ver que alguém esbarrou. No dia seguinte, de novo, a estátua está lá caída no chão, eles já começam a ficar com o pé atrás, e no outro dia a estátua estava completamente arrebentada, eles ficaram com tanto medo que eles devolveram a arca sagrada para Am Israel. Então Hashem, ele mostra que todos os deuses, todas as forças que as pessoas acreditam são Elilim, são coisas sem valor. Aqui só um detalhe, eu não sei se alguém está acompanhando com o Sidur na mão, mas só prestem atenção, eu vou voltar a frase e eu vou ensinar aqui um ponto que a gente é obrigado a fazer uma interrupção. Olha só, Kikol Elohei Amim Elilim, todos os deuses da terra são sem valor, todas as idolatrias não têm força nenhuma. Tem que fazer aqui uma pequena pausa, porque a próxima, a continuação é Ve'Hashem Shamayim Masá. E Deus, ele fez os céus. Então, por que tem que interromper? Para não juntar na mesma frase, Deus nos livre. Falar que todos os deuses dos povos, eles são sem valor, Va'Hashem. E Deus também. Então, Haz Veshalom, para a gente não pronunciar nunca essa frase, tem que fazer uma interrupção. Que Kol Elohei Amim Elilim, ponto. Todos os deuses dos povos, eles são sem valor. Va'Hashem Shamayim Asa. E Deus, ele fez o céu e tudo que está contido. Or Ve'adar Lefanav. Então tem glória e majestade diante de Hashem. Os Ve'redva Bimkomo. Existe poder e existe prazer no seu lugar. Avul Hashem Mishpechot Amim. Tragam para Hashem todas as famílias dos povos. Avul Hashem Kavod Vaos. Tragam para Hashem honra e poder. Então quer dizer que todas as famílias do mundo vão louvar Deus, vão entender que todo o poder está somente nas mãos de Hashem. Avul Hashem Kevot Shemo. Então que tragam para Hashem honra para o seu grande nome. Seu Minha Uvou Lefanav, que o mundo inteiro traga oferenda e venha diante dele. A gente já explicou isso também, que o Beit HaMikdash não é um lugar para o povo judeu servir a Hashem, é um lugar para todas as nações do mundo também poderem servir a Hashem. Também os que não são Yehudim podiam oferecer korbanot no Beit HaMikdash. Ishtahavul Hashem Beadras Koidesh, que a gente possa se curvar para Hashem na beleza do seu santuário. Todos os dias da vida a gente tem que implorar para Hashem que ele possa voltar a trazer a sua presença aqui para o mundo, que possa vir o Mashiach e reconstruir o nosso santuário, o nosso Beis Hamikdash. Hilum lefanav kol haaretz, que trema diante de Hashem toda a terra. Avtikon tevel baltimot. Deus estabeleceu o mundo de uma maneira que ele não possa desmoronar. Então, mesmo, olha que incrível, para a gente poder ficar tranquilo, do coronavírus, tem muitas vezes, não é a primeira vez na história, Bezrat Hashem, que seja a última, que pareceu que o mundo está para desabar, que o mundo está para acabar, mas não se preocupem, Hashem, ele é um bom engenheiro, ele fez boas fundações. Quando um prédio tem boas fundações, mesmo que tenha um grande tremor, esse prédio ele aguenta
firme todas as dificuldades e ele não vai desmoronar. Então, mesmo quando parece que o mundo não tem mais volta, o mundo não tem mais jeito, o mundo vai desmoronar, calma, tem alguém controlando tudo e a gente pode ter certeza que Hashem, ele vai trazer de volta o mundo para o seu lugar. Às vezes, Hashem tem que dar uma chacoalhada, que a gente não pense que tudo isso que está acontecendo são forças da natureza, ao contrário, é Hashem que está chacoalhando a gente. Ismehu Hashamayim, que se alegrem os céus, Vetagela Aretz, que também, outra linguagem de alegria, que a terra, ela também se alegre, Vayomru Bagoim Hashem Malach, e vão falar entre todos os povos, Hashem, ele reinou, Iramayam Umloo, vai rugir o mar e toda a sua plenitude, e a Lotzasade Vechola Sherbo, vai se alegrar o campo e tudo que está nele. Significa que Bezrat Hashem, o mundo inteiro vai voltar a ter a sua harmonia. Quem destrói a harmonia do mundo somos nós. Infelizmente, Hashem fez uma criação perfeita, uma criação harmônica, e quem tira o equilíbrio do mundo somos nós. Azeraneinu Atseayar, somente então vão cantar as árvores da floresta, Milifnei Hashem, diante de Hashem, que Volishpotetaretz, quando ele vai vir fazer o julgamento da terra, isso se refere, Bezrat Hashem, depois da vinda do Mashiach, que vai ter o juízo final, que vai ter o grande julgamento, e uma das grandes bondades que Hashem ele faz para a gente, já que vai ter esse grande julgamento, tem que passar pelo julgamento de Rosh Hashanah. Já vai ter, já está aqui profetizado, que vai vir o grande julgamento, o dia do juízo final. Ele vai chegar. Então, para que a gente precisa passar por um julgamento todo ano? A resposta é, Deus, ele quer suavizar para a gente em parcelas, ele ajuda que em todo Rosh Hashanah a gente possa fazer um Heshbon Nefesh, a gente possa parar para refletir, para consertar. Se a gente deixasse tudo para o juízo final, uau, a gente já está perdido. Baruch Hashem, que a gente tem todo ano o nosso Rosh Hashanah, que a gente pode melhorar, que a gente pode consertar, para quando chegar no juízo final, Bezrat Hashem, a gente já vai ter consertado muitas coisas e vamos poder ter um bom julgamento. Odul Hashem Kitov, vamos agradecer para Hashem, porque Hashem ele é bom, ele é a bondade ilimitada, ele é a bondade infinita, Ki Leolam Hasdo, porque a bondade dele é eterna, para sempre vai ser a bondade de Hashem. Vai Omru e dirão, Oshieino, Eloquei e Sheino, por favor, nos salve, o Deus da nossa salvação, Vekabtseino, nos recolha, nos junte. Quer dizer, aqui também uma profecia do final dos tempos, que o povo judeu vai estar espalhado no mundo inteiro. A gente vê isso acontecendo nos nossos dias, o povo judeu completamente espalhado em todos os lugares do mundo. Veatzileino minagoim, nos resgate de todos os povos do mundo, nos 4 cantos, onde a gente vai estar espalhado. Leodot Leshem Kochecha, para que a gente possa agradecer para o seu nome sagrado. Leistaber Bitrilaterra, que a gente possa glorificar você, Hashem, com todos os teus louvores. Baruch Hashem, Eloquei Israel, Mina Olam Veadolam, então que a gente possa abençoar a Deus, Deus a fonte de todas as brahot, Mina Olam Veadolam, de um mundo até o outro mundo, quer dizer, do Olamazé até o Olamabá, vai Omru Kolaam, e que todo povo possa dizer Amém Vealel Lashem, que Amém a gente já explicou que na verdade são as iniciais um dos nomes de Hashem, El Melech Neman, que Hashem ele é o rei confiável. Amém ve'alel Hashem, que a gente possa louvar Hashem. Romemu Hashem Eloqueinu, elevem, exaltem Hashem, o nosso Deus. Ve'ishtahavu ladom raglav, que a gente possa se curvar
diante do apoio dos seus pés. O que é o apoio dos pés de Hashem? O apoio dos pés de Hashem é o local onde Deus ele repousa a sua Shekhinah, a sua presença. Isso está se referindo, Bezrat Hashem, à reconstrução do nosso Beit HaMikdash. Kadosh Hu, porque Hashem ele é sagrado. Romemu Hashem Elokeinu, que a gente exalte Hashem, o nosso Deus. Vishtahavu Lear Kochó, que a gente possa se curvar no monte da sua santidade. Que Kadosh Hashem Elokeinu, porque Hashem, o nosso Deus, ele é sagrado. Veurahum, e ele é misericordioso. Yechaper Avon, e ele limpa, ele espia as nossas transgressões. Velo Yashrit, e ele não quer destruir a gente. Deus é misericordioso, ele não quer a morte do Rachá, ele quer que o Rachá faça tshuva e possa viver. Hashem não vai destruir a gente, ele quer espiar a gente, ele quer a nossa tshuva. Veirbale Ashivapó, e frequentemente Deus ele recolhe a sua fúria. Que se Deus ele deixasse toda vez que a gente merecesse a fúria de Hashem, ele liberasse a fúria dele, não ia sobrar pedra sobre pedra. Velo Yair Kol Hamató, e ele não vai despertar nunca a sua fúria completa, porque ninguém ia poder passar se Deus ele despertasse a sua fúria completa. Tudo isso é porque Deus não criou o mundo baseado no Midat Adin, não é a justiça estrita, e sim Arahamim, a misericórdia do Criador do mundo. Ata Hashem lo tichle rachamecha mimenu, você Hashem, por favor, nunca retenha a tua misericórdia de mim, seja misericordioso, senão a gente nunca vai conseguir, infelizmente, passar nos nossos testes. Hasdecha viamiteho tamid yetzureini, porque a sua bondade e a sua verdade sempre estão me protegendo. Shora Hamech Hashem, lembra da sua misericórdia, Hashem, Vechassadecha, da sua bondade, que Meolam Reima, porque elas são eternas. Significa, mesmo quando a gente não tiver méritos, mesmo quando ao contrário, que a gente até mereça castigos, Hashem, por favor, lembra da tua misericórdia. Tnuos lelokim, dê poder para Hashem, quer dizer, não dê poder, reconheça o poder. Não tem nada que a gente pode dar para Hashem, mas a gente pode reconhecer todo o poder que está nas mãos de Hashem. Al Israel Gavató, sobre o povo judeu na sua grandeza, Veuzó, e o seu poder, Bashrakim, em todos os céus. Norá Elokim Mimikdashecha, Deus é temível em todos os seus santuários. Kel Israel, o Deus de Israel, Unotenos Vetatsumot Laam, é ele que dá o poder e é ele que dá força para o povo. Baruch Elokim, abençoado seja Hashem. Kel Nekamot Hashem, Deus é o Deus da vingança. Então, peraí, para tudo. Rabino, acabamos de estudar na Parashá dessa semana, Lotikom Velotitor, não pode guardar rancor, não pode se vingar. Peraí, a gente não pode se vingar e Deus é chamado o Deus da vingança. Peraí, qual que é? Porque esses dois pesos e duas medidas de Hashem, a gente não pode se vingar, veio alguém e fez uma coisa errada com a gente e a gente não pode se vingar, mas Hashem ele pode, porque isso, então, qual que é o entendimento? Por que para a gente é proibido se vingar? A vingança, ela sim é uma coisa válida, a vingança não é uma coisa errada. Se alguém fez alguma coisa errada, ela merece uma retribuição, mas tem dois problemas. Se o ser humano ele tivesse a permissão da vingança, primeiro que a gente sempre vê as coisas de maneira limitada, a gente está sempre sendo subornado pelas nossas vontades. Se a gente pudesse se vingar, a gente nunca vai fazer na medida correta, a gente muitas vezes ia ser injusto, às vezes você vai se vingar de uma maneira que é incorreta. Então, os seres humanos não têm a grandeza para poder aplicar essa medida chamada vingança. Para a gente é
proibido. E, além de tudo, para os seres humanos, a gente sabe, Hashem, ele está por trás de tudo. Então, só ele tem a sabedoria, o entendimento do que o coração de cada pessoa. Por exemplo, os egípcios fizeram mal para o povo judeu e Hashem, ele se vingou dos egípcios, ele castigou os egípcios. Mas, olha que incrível, Deus, ele sabe. Por que ele castigou os egípcios se já estava decretado? Deus já tinha avisado para Abraham Avinu, vocês vão ser escravos numa terra estranha e vocês vão sofrer por 400 anos, mas não se preocupa, depois eu vou salvar vocês e eu vou castigar aqueles que fizeram mal para vocês. Então, aquela famosa pergunta, por que os egípcios eles foram castigados se eles estão cumprindo a vontade de Hashem? Deus decretou para Abraham que os descendentes dele vão ser escravos, vão sofrer. Então, a resposta é, o que vai acontecer com Am Israel já está decretado, mas Deus está vendo que os egípcios não estão fazendo isso para cumprir a vontade de Hashem, eles fazem pela maldade do coração deles. Então, a gente não poderia se vingar, porque o que está acontecendo para a gente, isso Deus tinha decretado que vai acontecer. Mas Deus, ele pode usar a vingança dele quando ele vê que esse ato foi feito com maldade, esse ato foi feito com requintes de crueldade, eles causavam mal para o povo judeu com alegria, isso Deus está vendo e ele pode fazer a vingança. Então, ele é o Deus da vingança, porque só ele tem o controle e só ele vê exatamente tudo o que está acontecendo. Mas para a gente é uma proibição da Torá, uma das 613 mitzvot da Torá é a proibição da vingança. A gente não pode, porque nós somos limitados. Deus, que é perfeito e é ilimitado, ele sim pode ser o Deus da vingança, porque a vingança é uma moeda que ele deve ser usado para fazer a justiça acontecer. Esse é um dos grandes pontos interessantes, que quando o povo judeu eles viram os egípcios mortos, né, no mar, eles fizeram um cântico de alegria e os anjos também começaram a cantar e Deus mandou todo mundo ficar em silêncio, para tudo, mandou os anjos pararem de fazer o cântico. Meus filhos estão morrendo afogados, minhas criaturas estão morrendo afogadas e vocês estão comemorando aqui. Mas peraí, não estou entendendo. O povo judeu fez o cântico, esse cântico faz parte da nossa tefilá diária, a gente vai ver aqui no Psukei de Zimra, o Shirat Hayam, o cântico do mar. Quando a gente fez o cântico do mar, Hashem não chamou a atenção, mas quando os anjos foram fazer, Hashem chamou a atenção deles. Então, aqui, olha que incrível, aqui o povo judeu precisava sentir o gosto da justiça acontecendo. Então, aqui a gente percebeu a mão de Hashem nessa vingança contra os egípcios. A gente precisa ter essa noção de justiça, de certo e errado. Era importante para o povo judeu fazer esse cântico de agradecimento quando a gente vê a justiça de Deus, ela acontecendo diante dos nossos olhos. A justiça de Hashem, ela sempre vai acontecer, nem sempre aos nossos olhos. Então, quando a gente vê o bem prevalecendo sobre o mal, o certo sobre o errado, então a gente tem que fazer um cântico de agradecimento. Para o povo judeu foi fundamental, como a gente tem livre-arbítrio, foi fundamental a gente ter percebido o quanto foi importante a justiça de Deus, ela prevalecer sobre a maldade dos egípcios. Mas os anjos que não têm livre-arbítrio, os anjos não precisam dessa lição, eles não podem fazer um cântico de alegria enquanto tem criaturas de Hashem que estão morrendo afogadas. Então, Deus é o Deus da vingança, Kel Nekamot Ofia, que apareça o Deus da vingança. Então, no final dos tempos, está escrito que Deus ele vai aparecer e ele vai dar para os tzadikim toda a bondade que eles fizeram, eles vão receber o seu gmul, eles vão receber o seu pagamento, e os erechaim, eles vão receber toda a justiça, todo o castigo, de acordo com os maus atos que eles fizeram.
Inaseh Shofet Haaretz, levante-se o juiz da terra, Ashev Gmul Al-Geim, traga a retribuição que merecem os orgulhosos. Lashema Yeshua, para Deus é a salvação. Alamcha Birchatecha Sela, sobre o seu povo, que a sua brachá, ela esteja sempre sobre nós. Hashem Tzvakot Imanu, o Deus, o Senhor dos exércitos, que ele esteja sempre com a gente. Então também aqui a gente vê que Hashem, ele é chamado o Senhor de todos os exércitos, é ele que vai definir quem vai vencer uma guerra, não é a força, não é o número de cavalos, não é o número de carruagens. Está escrito quando os egípcios vieram perseguir o povo judeu, quando eles tinham saído do Egito, está escrito que eles armaram centenas de carruagens com homens armados e eles partiram em perseguição do povo judeu, só que está escrito na Torá que Deus, ele viu o cavalo e o cavaleiro. Espera aí, tem centenas, porque o cavalo e o cavaleiro, o Rashi explica para a gente, aos olhos de Hashem, não tem diferença se tem 1000 carruagens ou se tem uma carruagem. Deus não tem dificuldade nenhuma para vencer as guerras. Misgav Lano Eloikei Yaakov Sela, a nossa fortaleza, o Deus de Yaakov para sempre. Hashem Tzvakot, Deus, o Senhor dos exércitos. Ashrei Adam Boteach Bar, bem-aventurado aquele que confia em você e só em você, Hashem. Então, olha que incrível, na guerra, a gente entrega tudo nas mãos de Hashem. Faz a tua parte, a gente tem obrigação de estadlut, de fazer a nossa parte, mas entrega tudo nas mãos de Hashem. Hashem Moshia, Deus nos salve. Amelech Yaneinu Beyom Koreinu, Deus responda para a gente no dia que a gente te chamar. Então, de novo, precisa chamar Hashem, precisa se conectar com ele. Se a gente chamar, Hashem, ele vai atender. Oshia etamecho, salva o teu povo, o varer et nachalatecha, e abençoe toda a sua herança, Hashem. Ureem venaseem adaolam, e cuide e eleve o teu povo para sempre. Nafsheinu hikta lashem, nós estamos, a nossa alma está aguardando Hashem. Ezreinu umagneinu, porque Hashem é quem nos ajuda, Hashem é aquele que nos protege. Que voz marlibeinu, porque nele o nosso coração ele vai se alegrar. Que Beshem Kocho Batarno, porque no seu grande nome nós confiamos. Olha que incrível que a gente precisa colocar no coração. Aquele que confia em Hashem, ele não tem motivo para preocupação, ele não tem motivo para tristeza, ele sabe que tudo está nas mãos de Hashem e que Hashem, ele é bondade limitada. Talvez eu não estou conseguindo enxergar, mas com certeza o que Hashem está fazendo é uma bondade limitada, por mais que a situação está difícil, mas ao mesmo tempo eu sei, eu confio que Deus, esse mesmo Deus que criou o universo, esse Deus que tem todo o poder na mão dele e que é o Deus da bondade, eu posso confiar. A pessoa que confia em Hashem, ele não tem medo de mais nada, ele não se preocupa com mais nada e ele está sempre feliz. Eu não lembro se eu contei, eu conheci uma vez um Rav em Israel, uma pessoa muito humilde, mas com certeza deve ser um dos 36 tzadikim ocultos, uma pessoa, talvez uma das pessoas mais incríveis. Na verdade, ele não era um Rav, ele era um senhor que morava perto da yeshiva onde eu estudava, e esse senhor nunca teve filhos, mas ele adotou, ele mamacha adotou os alunos de yeshiva como se fossem os filhos dele. E ele tinha, desde a juventude, ele tinha muitos problemas de saúde, e teve uma época da vida, inclusive, que ele precisou usar um balão de oxigênio. O dia inteiro ele tem que estar com um carrinho, nesse carrinho tem um tubo de oxigênio, e ele tem que respirar com esse oxigênio. Teve uma vez, um dos alunos de yeshiva, um amigo meu, estava andando na rua, e ele vê esse senhor, parece que ele está na rua esperando um táxi, não está passando
nenhum táxi, e ele pergunta, olha, posso te ajudar? Ele fala, eu estou indo comprar o balão de oxigênio aqui, eu preciso trocar que está acabando. A hora que esse menino olha, o oxigênio está no final, já está na última marquinha. Então ele fica desesperado, ele liga rápido para um táxi, o táxi chega e ele fala, eu vou com você. Ele ficou preocupado, Deus nos livre, no meio do caminho acabar o oxigênio. Ele entra com esse senhor no táxi, eles vão lá para o hospital para fazer a troca do tubo do oxigênio. E ele pergunta para esse senhor, falou assim, quanto custa? Ele falou, custa tanto. Ele falou, o senhor tem o dinheiro? Ele falou, não, eu não tenho dinheiro para... E realmente, ele era uma pessoa muito humilde, muito simples. E o menino ficou desesperado, falou, mas o que a gente vai fazer? Como que você vai ter oxigênio? Olha o que ele respondeu, que coisa incrível. Ele virou para esse rapaz e falou, peraí, você paga pelo teu oxigênio? Deus não está te dando a cada segundo oxigênio? Para mim também ele dá oxigênio. Qual a diferença para o oxigênio que ele dá para você e o oxigênio que ele vai dar para mim? Não tem diferença nenhuma. Olha que incrível, quando eles chegaram no hospital, na hora corre um homem na direção do carro, fala, por favor, senhor, eu queria fazer um Hesed, posso pagar o teu oxigênio? E ele foi lá e comprou nos olhos desse menino. Olha que coisa incrível. Quem confia em Hashem está acabando o oxigênio. O menino está desesperado. E o rabino está tranquilo. Hashem vai mandar oxigênio. Ele manda para o mundo inteiro. Ele vai mandar para mim também. Quem confia em Hashem não tem por que estar preocupado, não tem por que estar triste na vida. E aí, Hasdei Hashem Aleinu, que o teu Hesed Hashem, tua bondade esteja sempre sobre nós. Kasher e Aleinu lá, conforme a gente espera de você, a gente confia em você. Então, olha que incrível, parece daqui dessas palavras, que é condicional. Se você espera de Hashem, se você entrega a tua vida na mão dele, ele vai corresponder. Se você confia em tudo, menos em Hashem, então Hashem não se sente na obrigação nenhuma de te mandar o que você está pedindo. Areinu Hashem Hasdeha, nos mostre, Hashem, a tua bondade. Veishahat titen lanu, e a sua salvação, dê para a gente, Hashem, que a gente possa ver as tuas bondades, porque muitas vezes, nesse mundo de tanta escuridão, não é que não tem a bondade de Hashem, às vezes a gente não consegue enxergar. Então a gente pede, Hashem, por favor, abra meus olhos para que a gente possa enxergar todas as tuas bondades. Kuma Ezrat Alanu, se levante, Hashem, ajuda a gente, o Pdeino Leman Hasdeha, e nos redima, nos salve, Hashem, Leman Hasdeha, pela tua bondade, não pelo meu mérito. Então, muita gente se questiona, mas, Rav, como que vai vir o Mashiach? Se não veio na geração de Abraham, de Yitzhak e Yaakov, se não veio na geração de David Amelech, se não veio na geração de Shlomo Amelech, como que vai vir na nossa geração? A gente acha que o Mashiach vai vir pelos nossos méritos, vai vir pela misericórdia de Hashem. Toda a salvação, Leman Hasdeha, pela tua bondade, Hashem. Anohi Hashem Eloqueha, eu sou Hashem, o teu Deus, Amalecha Meretz Mitzrayim, aquele que te elevou, não só que te tirou. Normalmente está escrito Asher Hotzei Sirra, que tirou vocês de Eretz Mitzrayim. Ele não só tirou a gente do Egito, Amale Meretz Mitzrayim, ele elevou a gente de Eretz Mitzrayim. Arehev Pirra Vamaleu, abra a tua boca e eu vou encher de brachot. Quer dizer, faz a tua parte e eu vou fazer a minha. Ashrei Ha'am Shekahalo, feliz é a pessoa que é assim. Ashrei Ha'am She'Hashem Elokar, feliz é o povo que Hashem é o seu Deus. Aqui eu lembro uma história que eu escutei do Rav Soher Frand uma vez. Ele contou numa das aulas dele que ele passou uma vez por um momento difícil da vida dele, que o filho pequeno dele teve que passar por uma cirurgia. Ele não detalhou muito o que era, mas dá para entender da aula que era uma cirurgia muito delicada e eles estavam lá no hospital. Ele falou, é um dia que a gente nunca mais esquece da vida.
o nível de conexão que a gente consegue ter com Hashem nesses momentos. E ele está lá na sala de espera, tem várias famílias que estão também na mesma situação, com parentes queridos, com pessoas próximas, que estão numa sala de cirurgia, que a vida está por um fio, e ele percebe, ele está lá fazendo teilim, fazendo tefilá, se conectando com Hashem no nível máximo, e ele olha uma família que eles estão sentados em volta de uma mesa, montando um quebra-cabeça de 1000 peças. Então ele falou, o que passa na cabeça de uma família num momento tão difícil? Talvez eles não sabem lidar com essa situação, talvez eles estão fazendo isso para não ficar imerso em sofrimentos e dificuldades. E o Rafran, ele conta que nesse momento veio esse passuco na cabeça dele, Ashrei Ha'am Shekahalo, Ashrei Ha'am She'Hashem Elokav. Feliz é o povo que é assim, feliz é o povo que Hashem é o seu Deus. Ele fala, olha a diferença, nesse momento de tanta dificuldade, de tanta angústia, eu posso me segurar, eu posso me conectar com Hashem através da tefilá, através do teilim, e isso trazia uma tranquilidade para ele, enquanto uma família estão fazendo um quebra-cabeça de 1000 peças. Vani behazdeha batarti, eu, Hashem, eu confiei na tua bondade. E aquele bibishuaterra vai se alegrar o meu coração com a tua salvação no momento certo. Tanto a salvação, obviamente, a salvação final, mas também a nossa salvação dos problemas diários. Ashira la Hashem ki gamal alai. Vamos cantar para Hashem, porque por todas as bondades que Hashem ele faz para a gente. Então, olha que incrível, que começo de tefilá que a gente começa, olha que palavras incríveis, que diferença que pode fazer na nossa tefilá, se a gente entender o que eu estou falando. Olha quantos louvores, quanto entendimento. Antes de eu chegar na parte central da tefilá, que eu vou fazer pedidos para Hashem, olha quem é Hashem, o Todo-Poderoso, aquele que controla tudo, e acima de tudo ele é o Deus da bondade, o Deus da misericórdia, o Deus que ajuda todos os seus filhos. Então, a gente começa a nossa tefilá de uma outra maneira, com uma outra sintonia. Bezrat Hashem, a gente vai, eu sei que está indo leat, a gente está indo aos pouquinhos, mas, acima de tudo, que a gente possa mudar a qualidade da nossa tefilá. Tefilá não é ficar falando palavras da boca para fora, a tefilá tem que ser uma vodá do coração. Se a gente conseguir alguma coisa na nossa kavaná, a gente conseguir mudar, já vai ter valido todas essas aulas que a gente está fazendo. Shabbat Shalom.